Continuamos, pero antes de tratar el próximo punto, creo importante aclarar algunas cosas. Nós vamos prosseguir, mas antes de tratar do próximo ponto, eu creio que é importante esclarecer algumas coisas. Es fundamental tener en cuenta esto. É fundamental que percebam isto. Cuando aceptamos la verdad de Dios, según lo que hemos estado viendo aquí, Quando nós aceitamos a verdade de Deus, segundo aquilo que nós estamos vendo aqui, y cuando decidimos aplicar estas verdades a nuestro ministerio, e quando nós decidimos aplicar estas verdades no nosso ministério, comienza un proceso. começa então um processo. Esto no es un seminario Isso aqui não é um seminário en el que damos algunos principios, onde nós ensinamos alguns princípios, explicamos algunas instrucciones explicamos algumas instruções o damos un método ou damos um método y luego tenemos que comenzar a ponerlo en marcha. e logo em seguida temos que começar a colocar isso em ação. Es más que eso. É muito mais do que isso. Es un proceso É um processo que involucra un cambio de vida. que abrange uma mudança de vida. El secreto está en el cambio. O segredo está na mudança. El resultado de entender lo que Dios quiere decirnos en esta mañana O resultado, a consequência de entendermos o que Deus quer nos dizer nessa manhã, puedo asegurarles que va a tener dos aspectos. eu posso assegurar para vocês que vai ter dois aspectos. Uno es transformación de vida y ministerio Um deles é a transformação de vida e transformação de ministério. y el otro es fruto, E o outro é fruto, crecimiento, crescimento, extensión del reino. extensão do reino. La pregunta es, ¿cuál viene primero? A pergunta é, qual dos dois vem primeiro? No hay una regla fija. Não há uma regra fixa para isso. Dios es el dueño de los tiempos. Deus é o dono do tempo. A veces comienza el proceso interior de transformación de la vida, Às vezes começa o processo interior de transformação da vida, cuando se forman los pequeños grupos quando os pequenos grupos vão se formando y cuando entran en la dinámica. e quando eles entram na dinâmica. A veces viene fruto primeramente Às vezes vem primeiro o fruto y a veces hay transformación, hay testimonio de transformación. e às vezes há testemunho de transformação. Pero el objetivo de fondo de Dios Mas o objetivo principal de Deus es la transformación, é a transformação, porque la transformación hace que este proceso termine en algo permanente. porque a transformação faz com que este processo se torne algo permanente. Este fue el objetivo de Jesucristo. Esse foi o objetivo do Senhor Jesus. Yo nunca había entendido antes como ahora cuando leo el capítulo 15 de San Juan, Eu nunca tinha entendido antes como agora eu entendo, quando eu leio o capítulo 15 de João. vean cuántas veces Jesús menciona la palabra permanecer. Vejam ali quantas vezes Jesus menciona e repete a palavra permanecer. Quiere decir que Dios está buscando hombres y mujeres estables, Eu quero dizer a vocês que Deus busca homens e mulheres estáveis, hombres y mujeres confiables, homens e mulheres confiáveis. incluso para nuestro ministerio. E isso vale também para o nosso ministério. Porque cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, Porque quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo 2:2, él dice algo así como esto: ele diz algo mais ou menos assim: Timoteo, para Timoteo. continuar la obra, Timóteo, para continuar a obra, tú tienes que buscarte hombres idóneos, no sé cómo es en portugués, tu tens que buscar homens idôneos, hombres capaces. homens capazes. En otra versión dice hombres confiables. Em outra versão fala homens confiáveis. Tú les enseñas a ellos Tu vais ensinar a eles y ellos van a enseñar a otros e eles vão ensinar a outros y ahí se va a formar la cadena e aí se forma uma cadeia de hombres y mujeres de homens e mulheres que conocen lo que Dios quiere, que sabem o que Deus quer, que permanecen en Dios, que permanecem em Deus, que son estables são estáveis
y que hacen la obra. e que fazem a obra. Miren, esto que voy a decir puede ser un poco extraño. Vejam, o que eu vou dizer agora pode parecer um pouco estranho. Aquí en la palabra de Dios Aqui na palavra de Deus está el secreto está o segredo de un suceso permanente. de um sucesso permanente. Es muy difícil hablar de un suceso permanente hoy, É difícil falar de sucesso permanente nos dias de hoje, porque nuestra vida tiene altos y bajos, porque a nossa vida tem altos e baixos. pero en el fondo, como yo mostraba antes, hay un crecimiento permanente. Mas no fundo, no resumo de tudo, há um crescimento permanente. Primeramente hay un crecimiento interior Primeiramente, há um crescimento interior. y luego hay un crecimiento de la obra. E logo em seguida há um crescimento da obra. Hay alternativas, Existem alternâncias, altos e baixos. pero la línea va en aumento Mas a linha segue para cima, a pesar de cualquier circunstancia. apesar das circunstâncias. Y más aún, E ainda mais, la primera cosa que ocurre, a primeira coisa que acontece, cuidado, cuidado, cuando empezamos a entender estas cosas, quando começamos a entender estas coisas, es que entramos en crisis. nós entramos em crise. A mí me preguntaron, Afif, ¿qué pasó cuando tú recibiste esto de parte de Dios? Perguntaram a mim, Afif, o que aconteceu quando tu recebeste estas coisas da parte de Deus? Yo entré en crisis. Eu entrei em crise. Empecé a mirar mi propia vida, Comecei a olhar para a minha própria vida, a mirar mis ideas, a olhar para minhas ideias, a compararlo con la palabra de Dios, comparar minhas ideias com a palavra de Deus, a mirar mis conceptos, olhar para os meus conceitos, a mirar mis planes y propósitos, a olhar para os meus planos e os meus propósitos, a mirar mis costumbres. olhar para os meus costumes. Y Dios me invitaba a una transformación, E Deus me convidava a uma transformação, a un cambio uma mudança, que en español decimos es un cambio de paradigmas. que em espanhol e em português também se diz, é uma troca de paradigmas. Paradigmas son formas, Paradigmas são formas personales pessoais, que yo tengo, que eu tenho, que todos tenemos, todos nós temos, pero que están bien, e elas estão bem, no están mal. não é que estejam mal. Pero Dios me dice, Afif, Mas Deus me disse a Afif, Romanos 12:2, Romanos 12:2, no te acomodes não te acomodes a tus conceptos, aos teus próprios conceitos, a tus criterios, aos teus critérios, a tu visión, à tua visão, a tus planes. aos teus planos. El peligro no está en seguir haciendo lo que estamos haciendo. O perigo não está em continuar fazendo aquilo que nós estamos fazendo. El peligro es acomodarnos, O perigo é ficarmos acomodados, perder perspectiva perder a perspectiva y limitar a Dios. e limitar a Deus. Dios no me va a juzgar. Deus não vai me julgar. Dios no va a decirme estás trabajando mal. Deus não vai dizer assim, ei, tu está fazendo um trabalho ruim. Pero Dios me va a decir, Mas Deus vai dizer para mim, si tú entiendes, se tu compreendes, si tú aceptas, se tu aceitas, voy a hacer algo nuevo. eu vou fazer algo novo. Tú cambias de visión, Tu mudas a tua visão, tú cambias tu entendimiento mudas o teu entendimento y yo voy a transformar tu ministerio. e eu transformo o teu ministério. Esto es profundo, hermanos. Isso é profundo, irmãos. Yo quiero marcarlo solamente de palabra, Eu quero marcar isso con mi palabra, com a minha palavra, porque confío en la obra del Espíritu Santo, como dije esta mañana. porque eu confio na obra do Espírito, como eu já falei esta Pero manhã. ese es un proceso Mas isto é um processo y toma tiempo. e leva tempo. Y cuando comienza en un grupo, E quando começa num grupo, no comienza con todos al mismo tiempo. não começa com todos os integrantes desse grupo ao mesmo tempo. Cuando esto comenzó en el grupo pastoral de nuestra comunidad cristiana, Quando isso começou dentro do grupo pastoral da comunidade cristã, sin crítica, sem nenhuma crítica, mis hermanos no entendían lo que yo estaba pasando. os meus irmãos não entendiam aquilo que estava acontecendo comigo. Luego entendieron, Logo em seguida eles entenderam. porque Dios hace una obra personal. Porque Deus faz uma obra pessoal.
No hay uno igual al otro aquí en esta mañana. Não há duas pessoas iguais aqui nesta manhã. Y el tratamiento de Dios es diferente. E o tratamento de Deus é diferente. Esto es hermoso, Isso é lindo, porque Jesucristo me conoce, porque Jesus me conhece. conoce mis debilidades, Conhece as minhas fraquezas. conoce mis limitaciones, Conhece as minhas limitações. conoce mis temores. Conhece os meus medos. Yo tenía y tengo temores. Eu tinha e ainda tenho medos. Esto continúa. Isso ainda El continua. proceso no va a parar hasta el fin de los días. Esse processo não para até o final dos dias. Pero hay una parte del proceso Mas há uma parte do processo personal, que é pessoal, grupal, que é grupal, congregacional, congregacional, que Dios lo va a llevar que Deus vai levar en un proceso de crecimiento numa linha, numa curva de crescimento, hasta encontrar una plataforma, una base sólida. até encontrar uma estabilidade, uma base sólida. ¿Saben cómo se llama esa base? Sabe como se chama essa base? Yo la llamo el punto de no retorno. Eu chamo isso de o ponto sem volta. Llega un punto en que la obra de Dios Chega um ponto onde a obra de Deus me permite decir, me permite dizer: yo no vuelvo atrás. eu já não tenho mais como voltar atrás. No porque el pasado es malo. Não é porque o passado tenha sido ruim. ¿Por qué dice el profeta Isaías, no te acuerdes del pasado? Por que o profeta Isaías diz: não vos recordeis do passado? Yo entré en crisis Eu entrei em crise y le pregunté a Dios, e eu perguntei ao Senhor: Señor, ¿es que tengo que tomar todas las cosas de mi vida? Senhor, então eu tenho que entregar ou pegar todas as coisas da minha vida, Mi profesión, minha profissão, mi trabajo, meu trabalho, mis intereses, os meus mi interesses, ministerio. meu ministério. Tengo que juntar todo Tenho que juntar tudo isso y tirarlo por la ventana. e jogar pela janela? Y el Espíritu me dijo, no, O Espírito Santo me disse: não. fíjate lo que dice Pablo. Fica com aquilo que Paulo disse. Me olvido lo que queda atrás Eu me esqueço do que passou y sigo hasta lo que está delante. e prossigo para o que está diante de mim. ¿Qué significa? O que significa isso? No permitas Não permitas que el pasado que o passado marque tu futuro. marque o teu futuro. El pasado ya pasó. O passado já passou, já foi. Lo que hiciste en tu O ministerio que existe no teu ministério y lo que no hiciste e o que não existe ya está ahí. já está aqui. No hay juicio. Não tem julgamento. El problema está O problema existe cuando yo miro adelante quando eu olho para frente y comienzo a pensar, e começo a pensar: ¿podré hacerlo? será que eu vou conseguir fazer? Porque antes no lo pude hacer, Porque antes eu não consegui fazer. porque yo tenía un problema, Porque eu tinha um problema. tenía una falla Eu tinha uma falha em mim. de mi carácter, Uma falha no meu caráter. de mi familia, Uma falha na minha família. de lo que sea. Seja lá o que for. Y Dios me dice, tú estás libre. E Deus me falou: tu estás livre. La única cosa que importa para el A futuro única coisa que importa para o futuro es el presente. é o presente. Dios dice, yo voy a hacer en tu vida Deus falou: eu vou fazer na tua vida lo que tú decidas hoy. o que tu decidas hoje, o que tu decidires hoje. Por eso dije ayer, Por isso eu falei ontem: no hace falta una atmósfera aparentemente cargada por un espíritu. não faz falta ter uma atmosfera que aparentemente está carregada do Espírito Santo. El Espíritu Santo está en esta mañana aquí, O Espírito Santo está nesta manhã aqui conosco. pero no viene ni con viento, no viene con viento, Mas ele não veio com um vento impetuoso, no viene con un terremoto, nem com um terremoto. va a venir con lluvia seguramente. Certo que vai vir com chuva. Pero el Espíritu Santo está aquí como en el monte donde estaba el profeta Elías, Mas o Espírito Santo está aqui como no monte onde estava o profeta Elias, con el silbo suave y apacible com uma brisa suave, que está tocando mi mente, está tocando a minha que mente, está tocando mi corazón. tocando o meu coração. Y yo estoy orando para que lo toque E eu estou orando para que toque a você também. y me permita tomar una decisión ahora, E permitam-me tomar uma decisão agora, sin emociones, sem emoção, simplemente con un trabajo mental. simplesmente com a minha mente. Señor, yo quiero vivir ese proceso. Senhor, eu quero viver esse processo. Yo preciso Eu preciso y tú precisas e tu precisas que mi ministerio sea
no solo renovado, sino transformado. Que o meu ministério seja não apenas renovado, mas seja transformado. Dios va a avanzar con pastores y líderes transformados ahora. Deus vai avançar com pastores e com líderes transformados. Dios va a avanzar con una iglesia transformada. Deus vai avançar com uma igreja transformada. ¿Y cuál es la clave de la transformación? Qual é a chave da transformação? Es la toma de conciencia. É a tomada de consciência. Yo encontré en muchas partes Eu achei em muitas partes preciosos varones y mujeres homens e mulheres preciosos que están ayunando y orando. que estão jejuando e estão orando. Señor, mándanos un avivamiento. Senhor, manda um avivamento a nós. Señor, mándanos las lluvias de bendición. Senhor, manda-nos as chuvas de bênção. Y están orando y orando. E ficam orando e orando. Y con mucho respeto a ellos, E digo isso com muito respeito a eles. yo creo que Dios puede decirles, Eu creio que Deus pode estar dizendo para eles: sigan orando, pode continuar orando. yo no lo voy a mandar Eu não vou mandar, porque no depende de mí, porque não depende de mim, depende de ustedes. depende de vocês. El avivamiento que viene O avivamento que está vindo no va a ser un avivamiento soberano, não vai ser um avivamento soberano, va a ser un avivamiento provocado por la iglesia de Dios. vai ser um avivamento provocado pela igreja de Deus. Nosotros tenemos el recurso Nós temos o recurso de poner en juego el poder disponible de Dios. de colocar em ação o poder disponível de Deus. Este es el tiempo diferente que vivimos, Esse é o hermano. tempo diferente em que nós estamos vivendo, irmão. Tenemos que seguir en oración. Precisamos continuar orando. Tenemos que seguir orando, Precisamos continuar orando, pero tenemos que entrar en acción. mas precisamos entrar em ação. Aunque no entendamos. Ainda que nós não compreendamos perfeitamente. La parte más difícil que me tocó a mí A parte mais difícil que eu tive fue leer y entender una parte. foi ler e compreender uma parte. Y el Señor me habló como a un niño. E Deus falou comigo como quem fala com uma criança. ¿Te acuerdas, Afif, cuando hablabas con tu hijo? Tu te lembras, Afif, quando tu falavas com teu filho Y tu hijo estaba rebelde. e o teu filho estava rebelde? Y tú le dijiste, E tu disse a ele: aunque tú no comprendes, ainda que tu não entendas, tienes que obedecer. tu precisas obedecer. Tenemos que volver a ser niños. Nós temos que voltar a ser crianças. Obedecer Obedecer solo con la palabra de Dios. só por causa da palavra de Deus. Porque tenemos suficiente claridad en la palabra de Dios Porque nós já temos clareza suficiente da palavra de Deus para hacer lo que Dios quiere. para fazer aquilo que Deus quer. Yo cada vez me encuentro con más hermanos Cada vez eu me encontro, cada vez eu acho mais irmãos que están buscando la revelación de Dios para su vida y para su ministerio. que estão ainda buscando a revelação de Deus para a sua vida e ministério. Yo estoy orando para que Dios me revele su voluntad. Eu estou orando para que Deus me revele a sua vontade. Y yo le digo, no sigas orando. E eu digo, não precisa continuar orando. Ya está revelado. Já está revelada. Está escrito. Já está escrito. Está aquí. Já está aqui. ¿Y qué tengo que hacer? E o que eu tenho que fazer? Efesios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Pídele al Espíritu Santo Pede ao Espírito Santo que ilumine tu entendimiento que ilumine o teu entendimento, para que entiendas lo que ya está revelado. para que tu entendas o que já está revelado. Eso es lo que Dios quiere para el pueblo hoy. É isso que Deus quer para o povo hoje. Por eso es un trabajo mental. Por isso é um trabalho mental. Por eso es la importancia de la renovación de la mente. Daí a importância da renovação da Y mente. yo quiero en alguna de estas dos noches Eu quero, em alguma dessas duas noites, hablar de esto porque esto es algo, es la médula, es el centro. falar disso, porque esse é a medula, é o centro das Aquí coisas. está la clave. Aí está a chave. Entender, y voy a explicar exactamente en qué consiste renovar la mente. Precisamos compreender isso. E eu vou explicar exatamente em que consiste o renovar a mente. Porque esa es tarea nuestra. Porque isso é tarefa nossa, é trabalho nosso. Y si lo hacemos, E se nós fazemos, y si obedecemos a Dios, e se obedecemos a Deus, y si entramos en acción, e se entramos em ação, vamos a ser transformados. vamos ser transformados. Amén. Amém? Entonces, vamos a lanzarnos. Então vamos nos lançar, vamos nos jogar. Vamos a dejarnos llevar. Vamos nos deixar levar.
por el Espíritu de Dios. pelo Espírito do Senhor. Pero vamos a entender lo que Dios quiere. Mas vamos entender o que Deus quer. Como dije, es un proceso. Como eu já falei, é um processo. No vamos a entender todo ahora, Não vamos entender todo o processo agora, pero vamos a entender lo suficiente mas vamos entender o suficiente para comenzar a andar. para começar a andar. Jesús quiere mostrarnos la gloria en el camino. Jesus quer nos mostrar a glória no caminho. Nosotros siempre queremos que Dios nos muestre la gloria aquí, ahora. Nós sempre queremos que Deus nos mostre a glória aqui agora, antes. Y el Señor me dice, no, Afif, comienza a andar. O Senhor falou, não é assim, Afif, começa a andar. Es lo que Él hizo con los 12 discípulos. Foi isso que Ele fez com os 12 discípulos. Cuando tú camines Enquanto tu caminhas, haciendo discípulos, indo e fazendo discípulos, yo te voy a transformar. eu vou te transformar. Yo te voy a mostrar. Eu vou te mostrar. Yo te voy a cambiar. Eu vou te mudar. Yo te voy a sanar. Eu vou te curar. Yo te voy a mostrar mi gloria. Eu vou mostrar a ti a minha glória. Hermanos, esto es una aventura gloriosa para este tiempo y para nosotros. Irmãos, isso é uma aventura gloriosa para este tempo e para nós. Solo hace falta dejar de lado los prejuicios. Só precisamos deixar de lado os preconceitos. Solo hace falta olvidar el pasado Só precisamos nos esquecer do passado. porque estamos abriendo la puerta de un futuro grandioso. Porque nós estamos abrindo a porta de um futuro grandioso. Yo no quiero pintar un cuadro muy bonito. Eu não quero aqui pintar um quadro muito bonito. Solo estoy hablando de lo que tengo escrito aquí, Estou apenas falando daquilo que está escrito aqui na Escritura, que habla de la gloria de Dios. que fala da glória de Deus. La gloria de Dios es una gloria práctica. A glória de Deus é uma glória prática. No es una gloria inspiracional solamente. Não é apenas uma glória inspiracional, poética. Y Dios está buscando un pueblo práctico. E Deus está buscando um povo prático. Como dice la palabra, Como diz a palavra, como hemos leído, como nós já lemos. un pueblo que produzca los frutos del reino. Um povo que produza os frutos do reino. Y miren ustedes, un pueblo que produce los frutos del reino E vejam vocês, um povo que produz os frutos do reino es un pueblo que vive la gloria del reino. é um povo que vive a glória do reino. Ese es el orden. Aí está a ordem. Parece muy material esto. Isso parece muito material. Yo hablaba con un hermano hace un momento. Conversava com um irmão momentos atrás. Hay demasiados consumidores en el pueblo de Dios. Falava que há muitos consumidores dentro do povo de Deus. Ahora hablamos del pueblo de Dios, Agora, falamos do povo de Deus. pero yo creo que hay muchos consumidores entre los líderes y pastores. Mas eu também acho que existem muitos consumidores no meio dos líderes e pastores. Yo era uno Eu era um. y Dios transformó mi vida. E Deus transformou minha vida. Por eso esto es solamente un testimonio. Por isso é que isso é apenas um testemunho. Y vamos a ver esta noche, E nós vamos ver nessa noite, no sé bien el orden, não sei exatamente a ordem, pero vamos a ver cuáles son las características nós vamos ver quais são as características del pastor para este siglo. do pastor que é para este século, características do pastor deste século. Cuando Dios va a hacer una obra, Quando Deus vai fazer uma obra, Dios precisa que los líderes tengan ciertas características para esa obra. Deus precisa que os líderes apresentem algumas características próprias para esta obra. Y yo me atreví a pensar E eu me atrevia a pensar y a escribir, e a escrever alguma coisa. y lo voy a compartir con ustedes, E eu vou compartilhar com vocês cuáles deben ser quais devem ser las características as características del pastor y del líder para este tiempo. do pastor e do líder deste tempo. Tenemos que armonizar con el propósito y con el plan de Dios. Precisamos harmonizar com o propósito e com o plano de Deus. En esta mañana quisiera terminar explicando el resultado de la dinámica en la Iglesia de Jesucristo. Nessa manhã eu gostaria de concluir explicando o resultado desta dinâmica na Igreja de Jesus. Luego, durante el día y durante el tiempo que esté aquí, yo estoy totalmente a disposición de ustedes. Depois, durante o dia, o tempo que estivermos aqui, eu estou completamente à disposição dos irmãos. Con preguntas, con aclaraciones. Qualquer pergunta, qualquer esclarecimento,
Todo el material que estoy mostrando está disponible para que lleven copias. Todo o material que eu estou mostrando aqui está disponível para quem quiser levar uma cópia. Tengo mucho material escrito en español, Tenho muito material escrito em espanhol, naturalmente, pero vale. mas vale, vai servir. Especialmente uno que tiene una explicación de cómo funciona la dinámica del pequeño grupo Y2 o 3. Especialmente um material que descreve como funciona a dinâmica desses pequenos grupos G2 ou 3. Cuando yo encontré la forma de comenzar a vivir la nueva experiencia, Quando eu encontrei a maneira de começar a viver essa nova experiência, convertirme en un verdadero testigo de Jesucristo ahí en la vida diaria, eu me converti numa verdadeira testemunha de Jesus na vida diária. yo formé un grupo Eu formei um grupo y comencé a desarrollar una dinámica e comecei então a desenvolver uma dinâmica. que la voy a explicar esta noche o mañana por la mañana. Essa dinâmica eu explicarei hoje à noite ou então amanhã de manhã. No puedo explicar todo, Não posso explicar tudo assim. pero en el medio Mas, enquanto isso, hay algo muy importante que quiero señalar en este momento. tem uma coisa muito importante que eu gostaria de falar nesse momento. Si Jesús me dijo, Se Jesus me falou, Afif, tienes que ir y hacer discípulos, Afif, tu precisas ir e fazer discípulos. me dio una tarea, Então ele me deu uma tarefa, um trabalho. pero yo vi con claridad Mas eu enxerguei com clareza que junto con la tarea, que junto com o trabalho, Dios me dio las herramientas, Deus também me deu as ferramentas, los recursos. os recursos. Todos los cristianos, todos los discípulos de Jesucristo, Todos os discípulos de Jesus tenemos todos los recursos necesarios para hacer el trabajo. nós temos todos os recursos necessários para fazer este trabalho. Vamos a verlos. Vamos ver quais são eles. ¿Qué es lo primero que tenemos? Qual é o primeiro que temos aqui? Para dar al que tenemos al lado nuestro, Para para dar a nuestro prójimo, primeira coisa que nós temos para dar ao nosso próximo que está ao nosso lado, el Evangelio del Reino. o evangelho do reino. El problema está en cómo se lo doy. O problema está de que maneira que eu dou o evangelho a ele. Ese fue el problema mío, Esse era o meu problema, hasta que descubrí el secreto. até que eu descobri o segredo. Pero el hecho es que yo conozco y vivo el Evangelio del Reino. Yo conozco Eu conheço e vivo o y vivo evangelho do el reino. Evangelio del Reino. Esto es fundamental. Isso é fundamental. Luego, cuando pensemos en movilizar a a los miembros de nuestras congregaciones, Logo, quando pensamos em en poner en movimiento a nuestros hermanos, mobilizar os irmãos da congregação, todo hermano que va a ser movilizado todo irmão que vai ser mobilizado no puede salir a hacer discípulos não pode sair para fazer discípulos si primeramente no es un discípulo. se ele primeiramente não é um discípulo. Esto pone a prueba Isto coloca uma pessoa à prova, la calidad de vida. coloca a qualidade de vida dele à prova. Pero esto es un comentario. Mas isso é só um comentário. Tenemos el Evangelio del Reino, Levamos o evangelho do reino, pero Dios nos dio otra cosa también. mas Deus nos deu alguma coisa mais também. Nos dio la oración, Nos deu a oração, la capacidad de comunicarnos con Él. a capacidade de nos comunicar com ele. No precisamos ningún celular. Não precisamos de celular. Hay que hablarle a Dios en cualquier parte, Podemos falar com Deus em qualquer en parte, cualquier momento. em qualquer hora. Y Jesús dijo, todavía yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. E Jesus nos disse: eu estou convosco todos os dias até o final do século. ¿Qué más tenemos? O que mais nós temos? Tenemos el Espíritu Santo. Nós temos o Espírito Santo. Yo cuando comencé a ver estas verdades sencillas, Eu, quando comecei a enxergar essas verdades simples, créame, mi corazón comenzó a latir fuerte. pode acreditar, o meu coração começou a bater muito forte. Esto nació en Quito, en Ecuador, Isso nasceu quando eu estava em Quito, no Equador, con Jorge Mitian, junto com Jorge Mitian con 55 pastores. e com 55 pastores. Nadie enseñó nada. Ninguém ensinou nada. Trabajamos en grupos de 5 Trabalhamos em grupos de 5
hicimos trabajo durante 4 días e trabalhamos durante 4 dias. y todos llegamos a las mismas conclusiones. Todos nós chegamos às mesmas conclusões. Y encontramos esta verdad, E encontramos esta verdade, que para hacer la obra de Dios que para fazer a obra de Deus, tenemos todo lo que precisamos. nós já temos tudo o que precisamos. El Evangelio del Reino, O Evangelho do Reino, la oración, a oração, el Espíritu o Santo. Espírito Santo. ¿Qué más? E que mais? Tenemos la palabra de Dios. Temos também a palavra de Deus. No hacen falta argumentos. Não precisamos de argumentos. Y por si fuera poco, E se isso já não fosse o suficiente, tenemos el quinto recurso, que son los dones y los ministerios. temos ainda o quinto recurso, que são os dons e ministérios. Aquí está combinado lo que el Señor dice en Mateo 28 Aqui está combinado aquilo que Jesus falou em Mateus 28 y lo que dice en Marcos 16. e aquilo que ele disse também em Marcos 16. Las señales que siguen, Os sinais seguem. la capacidad que tenemos A capacidade que temos de entrar a ejercitar dones y ministerios de exercitar os dons e ministérios sin precisar ser especialistas. sem precisarmos ser especialistas nisso. Ahora, yo tenía esto delante. Mas eu tinha isso diante de mim. Estoy en mi oficina Estou no meu escritório. y la pregunta es, ¿por dónde comienzo? E a pergunta então é, por onde eu começo? Formo el grupo con 2. Forma um grupo com 2. Somos 3 en el pequeño grupo G3. Este es un G3, ¿no? Nós somos 3 no nosso pequeno grupo, um ¿Y G3. por dónde comenzamos? Por onde começamos? No comenzamos por el Evangelio del Reino. Começamos pelo Evangelho do Reino. No comenzamos con un papel o con un argumento para hablar a nuestros amigos. Perdão, não começamos pelo Evangelho do Não Reino começamos, e não não começamos. começamos com um folheto ou um papel para falar para os nossos amigos. Não começamos. Sí, yo tengo amigos a los que quiero alcanzar para Cristo. Sim, eu tenho amigos e eu quero alcançá-los para Cristo. Y cada uno de los 3 tiene su lista. E cada um dos 3 do grupo tem também a sua listinha. Hacemos una lista Fazemos uma lista y comenzamos a orar por ellos. e começamos a orar por eles. Orar de una manera sistemática. Orar sistematicamente. Y entramos en una dinámica E entramos então numa que dinâmica la voy a explicar después, que eu vou explicar depois, porque eso es todo un capítulo. porque isso é todo um capítulo Y especial. es la médula, es el secreto, Esse é o miolo da coisa. es práctico, Isso puro. é prático, Pero comenzamos a orar, mas começamos então a orar. o sea, estamos usando el segundo recurso. Estamos usando então o segundo recurso, a oração. Yo toda mi vida traté de usar el primero, Durante toda a minha vida eu tratei de usar o primeiro recurso. buscar qué argumento voy a darle a mi amigo para traerlo a Cristo. E eu buscava qual é o argumento, qual é a abordagem que eu vou dar ao meu amigo para trazer ele a Cristo. Es difícil dar el evangelio en forma directa. É difícil comunicar, dar o evangelho assim, de forma direta. Cuando llegué a Suecia, Quando eu cheguei na Suécia, a una pequeña isla que John conoce, numa pequena ilha da Suécia que Jon conhece, y prediqué en una pequeña congregación e preguei numa pequena congregação, y expliqué algunas de estas cosas, expliquei a eles algumas destas coisas. un hermano me dijo, Um irmão falou para mim: ¿cómo puedo hablarle a mi vecino? como é que eu posso falar para o meu vizinho? En esta isla somos 300 habitantes. Nessa ilha nós somos apenas 300 habitantes, na Nos ilha toda. conocemos todos. Nós nos conhecemos, todos nós. Todos los días nos hablamos. Todos os dias nos falamos. Él conoce mis problemas y yo conozco los problemas de él. Ele conhece os meus problemas e eu conheço os problemas dele. Y esa es una dificultad. E isso é uma dificuldade. ¿Cómo comienzo a presentarle a Jesucristo? Como é que eu vou começar a apresentar o evangelho a eles? Y yo le dije, no comience a presentar el evangelio. E eu falei para ele: não precisa começar por apresentar o evangelho. ¿Sabes orar? Tu sabes orar? Comienza a orar. Começa a orar. Pero no lo hagas solo. Mas não faça isso sozinho. Hay muchos que oran, Tem muitos que oram, muchos que evangelizan en forma personal. muitos que evangelizam de maneira pessoal. Sigan haciendo lo mismo. Continuem fazendo o mesmo. Pero además, Mas, além disso, forme un grupo, forme um grupo, pónganse de acuerdo. coloquem-se de acordo. Mateo capítulo 18. Está lá em Mateus 18. Esto lo voy a explicar bien también esta noche. Isso eu também vou explicar melhor à noite. Y comience a poner en marcha el poder
de Dios. e comecem então juntos a pôr em marcha o poder de Deus. Entonces comenzamos con la oración. Então nós começamos pela oração. Todos pueden hacer esto. Todos podem fazer isso. Una persona que estaba en una fábrica Uma pessoa que estava numa fábrica, en Suecia lá na Suécia, me dice, ¿cómo puedo hablar con mi amigo? disse para mim, como é que eu posso falar para o meu amigo? No, no le hables. Eu falei para ele, não ¿Y precisa qué hago falar. entonces? O que eu faço então? Ora por él. Ora por ele. Ah, sí. Ah, isso? Entonces es muy fácil. Mas então é muito fácil. Ah, qué alivio. Que alívio. Qué tranquilidad. Que tranquilidade. Porque siempre evangelizar es presión. Porque o evangelismo sempre parece que é uma pressão. Hay que declarar la verdad de Dios. Tem que declarar a verdade de Deus. Hay que ser valiente y tomar la palabra de Dios. Tem que ser valente e tomar a palavra de Deus. Y hay que ir a proclamar el reino de Dios. E tem que ir proclamar o reino de Deus. Jesús no hizo eso. Mas Jesus não fez assim. Jesús primero estableció una relación. Jesus primeiro estabeleceu uma relação. Jesús primero sirvió. Primeiro, Se dedicó a servir. Jesus primeiro serviu, se dedicou a servir. Amar y servir. Amar e servir. Eso es lo que hay que hacer con el amigo. É isso que tens que fazer com teu amigo. Luego viene el momento en que podremos dar la palabra. Logo, logo vai chegar a hora onde nós já podemos dar a palavra a ele. Doy un ejemplo. Eu dou um exemplo disso. Nos unimos los 3 amigos en mi oficina. Nos unimos, nossos 3 amigos no meu escritório. Hacemos una lista de candidatos, Fizemos uma lista de candidatos para a oração, de contactos de contatinhos. y comenzamos a orar por ellos. Começamos então a orar por eles. En el mismo momento que comenzamos la oración, No mesmo momento em que começamos a orar, empieza a funcionar el Espíritu Santo. o Espírito Santo começou a trabalhar. El gran descubrimiento de un pastor de Comunidad Cristiana de Argentina. Esse foi a grande descoberta de um pastor da comunidade cristã da Argentina. El Espíritu Santo funciona. O Espírito Santo funciona, irmãos. Tremendo. Isso é tremendo. Pero antes había otro descubrimiento. Mas antes disso houve outra descoberta. La oración es poderosa. A oração é poderosa. No tengo que tener emoción. Eu não preciso sentir uma emoção. Solamente pedirle a Dios Eu só preciso pedir ao Senhor lo que Dios quiere dar. aquilo que Ele já quer dar. Cuando lo hago, Quando eu faço isso, Dios manda al Espíritu Santo Deus manda o Espírito Santo y comienza a trabajar en mi amigo. e começa a trabalhar na vida do meu amigo. Tú eres Otocar. Otocar. Yo quiero, Otocar no es cristiano. Para o exemplo aqui, Otocar não é um Es un cristão. ejemplo. Yo quiero alcanzar a Cristo Mas eu quero levar Cristo a Ele. y no sé cómo hacerlo. Mas eu não sei como eu vou fazer. Somos muy amigos, Nós somos amigos, pero él no sabe nada. mas ele não sabe. Y yo me junto con Volmey Eu me junto então com o Volney, fazemos y 2, comenzamos a orar por Otocar. e juntos começamos a orar por Otocar. ¿Saben lo que estamos haciendo? Sabe o que nós estamos fazendo? Estamos poniendo una bomba de tiempo a Otocar. Estamos colocando uma bomba relógio no bolso do Otocar. Porque estamos poniendo en marcha al Espíritu Santo. Porque estamos colocando em movimento o Espírito Santo. El Espíritu Santo va a provocar una situación en su vida O Espírito Santo vai provocar uma situação na vida dele. que permita que yo pueda decirle algo. E essa situação vai abrir uma brecha que permita que eu diga algo a ele. Esa ocasión puede ser también darle un servicio a Otocar. Essa ocasião pode ser também que eu seja usado para dar um serviço para o Otocar. El servicio antes que la palabra. Essa ocasião pode ser que eu tenha oportunidade de servir ao Otocar. Comenzamos a orar, entonces, Volmey y yo, O serviço vem antes da palavra. Então começamos a orar, Volney e eu, y oramos semana tras semana, e semana oramos tras semana. semana após semana, oramos por ele. Este fue un hecho real, ¿eh? Isso aconteceu realmente. Pasan 4 meses Depois de 4 meses, y me llama Otocar por teléfono. Otocar liga para mim no telefone Afif, e diz: Afif, necesito hablarte. eu preciso falar contigo. Tengo un gran problema. Eu tenho um grande problema. Y yo sé que tú tienes algo para mí. E eu sei que tu tens algo para mim. Yo nunca hablé de Cristo con Otocar. Até então eu nunca falei de Cristo com ¿Cómo Otocar. sabe él que yo tengo una solución para él? Como é que ele pode saber que eu tenho uma solução para a vida dele? Aquí viene un gran descubrimiento. Aqui vem uma grande descoberta. Que el Espíritu Santo puede producir en mi vida, Que o Espírito Santo pode produzir na minha vida una gracia sobrenatural uma graça sobrenatural que
que toque a mi amigo que toque a vida do meu amigo sin palabras. sem palavras. Él siente que hay algo que yo tengo para él. Ele sente que eu tenho algo para ele. Yo comencé a creer, Eu comecei a crer, siendo pastor, sendo pastor, en el efecto sobrenatural de la obra del Espíritu Santo. no efeito sobrenatural da obra do Espírito Santo. Entonces le digo, ven, Então eu digo a ele, pode vir, Ottokar. viene a mi oficina, Pode vir ao meu escritório. me cuenta su problema Fala comigo qual é o teu problema. y me pregunta, E me pergunta. Ah, sim, ele vem, ele Por- fala e pergunta. ¿por qué Dios permite esto en mi vida? Afif, por que Deus permite isso na minha vida? Enseguida mi pensamiento, Señor, ¿qué hago? Em seguida eu oro no meu pensamento, Senhor, o que eu faço agora? Y el Espíritu me dice, no le des tus palabras, O Espírito Santo então me diz, não dê a ele as tuas palavras, dale la palabra de Dios. dê a ele a palavra de Deus. Entonces fíjense, yo puse en marcha la oración, Então preste atenção, eu coloquei em movimento a oração. comenzó a trabajar el Espíritu Santo. O Espírito Santo em seguida começou a trabalhar. Viene mi amigo y le doy la palabra de Dios. O meu amigo vem até mim e eu dou a ele a palavra de Deus. Fui a mi mesa de trabajo, Fui até a minha mesa de trabalho, saco el Nuevo Testamento peguei o Novo Testamento y el Espíritu Santo, e o Espírito Santo, que es el que trabaja con el teclado de la computadora, que é aquele que opera o teclado no computador ali, y me dice, dale Romanos 8:28. fala para ele sobre Romanos 8:28. Yo abro en Romanos 8:28 Abro Romanos 8:28 y le digo, Ottokar, toma, lee esto. e passo a Bíblia para ele e digo, Ottokar, lê aqui. Y él lee y dice, a los que aman a Dios, E ali diz, aqueles que amam a Deus, todas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Y él termina y dice, y Afif, ¿qué significa esto? Ele termina a leitura e pergunta para mim, Afif, o que significa isso? Entonces le doy mi testimonio. Então aí eu posso dar o meu testemunho. Mira, un día Veja bem, um dia yo manejaba mi vida a mi gusto. eu conduzia a minha vida do meu jeito como eu queria. Y un día entregué mi vida a Cristo. Mas um dia entreguei minha vida a Cristo. Y esto que tú acabas de leer E isso que tu acabou de ler vale para mí. vale para mim. Si tú entregas tu vida a Cristo, Se tu entregares a tua vida a Cristo também, también vale para ti. vai valer para ti também. Y luego dice, gracias Afif, me voy. E em seguida ele disse assim, tá bom, Afif, muito obrigado, eu estou indo. Pero por primera vez le digo, no, no te vayas. Mas eu disse para ele, não, não vai ainda. Un momento, Só um pouquinho. quiero tener una oración. Eu quero fazer uma oração por ti. ¿Qué? O quê? Quiero pedirle a Dios que te ayude con tu problema. Quero pedir ao Senhor, quero pedir a Deus que te ajude com o teu problema. Sí, por favor. Ah, sim, pode orar. Oro por él, Oro por ele, se va, ele vai embora, me llama por teléfono al día siguiente. mas me liga por telefone no dia Dice, seguinte. Afif, ayer salí con una paz en mi corazón que nunca antes tuve. E fala assim, Afif, ontem eu saí do nosso encontro com uma paz no meu coração que eu nunca tive antes. Pero tú me leíste algo de la Biblia. Mas tu Me leíste algo de la Biblia. leu alguma coisa para mim na Bíblia. ¿Puedes seguir hablándome de eso? Tu pode continuar me falando disso? Entonces ahí viene la pregunta. Volvemos al cuadro. Aí nós então voltamos ao quadro. ¿Qué hago? O que eu faço agora? ¿Lo invito aquí Eu convido ele para a reunião da congregação o lo convido a venir aquí? ou convido para a reunião do grupo caseiro? No, Nenhum dos dois. allá. Eu trago ele para o G2, E le digo, G3, para o meu grupo de oração. Ottokar, yo me reúno con dos amigos. Eu digo a ele, Ottokar, eu tenho me reunido com 2 amigos meus. ¿Y qué hacen? E o que acontece? Tenemos amistad, Nós temos amizade, camaradería, tenemos camaradagem, isso, temos um companheirismo entre nós, nos ayudamos unos a otros, ajudamos uns aos outros, le pedimos a Dios, pedimos ao Senhor, leemos su palabra, lemos a palavra de Deus. vivimos la vida de una manera diferente, Nós vivemos nossa vida de uma maneira diferente. una hora por día, Una hora por semana. 1 hora por semana dedicamos a isso. ¿No quieres venir? Tu não queres fazer Sí, parte também? yo quiero ir. Ah, sim, eu quero. Y vino, E ele veio. no aquí, Não na congregação, Não aqui, nem no grupo caseiro, sino allá. mas lá no grupo de oração. Ahí compartió. Então Y compartilhou. cuando vino allí, volvemos al cuadro de los recursos, E quando ele chegou lá no grupo do G2, G3, ya habíamos orado, já tínhamos orado. trabajó el O Espíritu Espírito Santo, Santo já trabalhou.
le di la palabra de Dios já havíamos dado a palavra de Deus, y en estos encuentros comenzamos a hablarles del Evangelio del Reino. e então nestes encontros, nesse segmento, começamos a falar a ele do Evangelho do Reino. Y un día entregó su vida a Cristo E um dia ele entregou a sua vida a Cristo. y luego lo llevamos a la iglesia para que se E bautice. logo levamos a ele à congregação para que fosse batizado. ¿Se dan cuenta? Es un ejemplo, Vocês percebem? Isso é um exemplo, pero hay miles de estos. mas há milhares de exemplos iguais. Donde, Onde, aquí está la estrategia, aqui está a estratégia. el pequeño grupo O pequeno grupo es la estrategia de Dios para el tiempo que vivimos é a estratégia de Deus para o tempo que vivemos y para el mundo en el que estamos. e para o mundo onde nós vivemos. La gente no tiene interés en venir a la iglesia. As pessoas não têm interesse de vir à congregação. Es muy difícil llevarlo al grupo de discipulado. É muito difícil levá-los a um grupo caseiro. Y Dios nos manda a hacer la obra ahí donde estamos. E Deus também nos manda fazer a obra lá onde nós vivemos, onde estamos. ¿Se dan cuenta de esa dinámica? Vocês percebem essa dinâmica, ¿Y irmãos? saben lo primero que hizo Ottokar Sabe qual foi a primeira coisa que o Ottokar fez? cuando encontró a Cristo? Logo em seguida que encontrou a Cristo, Dijo, Afif, tengo un amigo que tiene los mismos problemas que yo. ele disse a Fifi, eu tenho um amigo que tem os mesmos problemas que eu. ¿Lo puedo traer? Eu posso convidá-lo? Tráelo. É claro, pode sim. Luego vino otro Logo veio outro. y me dice, tengo un amigo que tiene problemas, E disse também, eu tenho um amigo também que tem problemas, pero está en su casa. mas ele está na casa dele. Entonces, dos del grupo, Então 2 do grupo vamos a visitarlo. foram visitá-lo. Hablamos con él. Falaram com ele. Se convierte él. Se converteu. Se convierte la esposa. A esposa se converteu. Lo bautizamos en la congregación más cercana a su casa. Batizamos ele na congregação que ficava mais próxima da sua casa. Pero una de las cosas tan interesantes fue esta. Mas uma das coisas muito interessantes que aconteceu foi esta. Llega a tocar al grupo Quando o Ottokar chega ao grupo y le decimos, ¿sabes una cosa, Ottokar? e dizemos a ele, sabe uma coisa, Ottokar? Hace 4 meses estamos orando a Dios por ti. Já fazia 4 meses que orávamos ao Senhor por ti. Estaba choqueado. Ele ficou chocado, ficou surpreendido. Tú eres amigo mío, Tu és meu amigo, ele disse. pero ellos no me conocen. Mas esses dois ¿Por nem qué, me conhecem. ¿Por qué están orando por mí? Por que estavam orando por mim? Porque te aman en Cristo. Porque eles te amam em Cristo, é a Es resposta. un impacto. Isso dá um impacto na Lo pessoa. mismo pasó con nuestros vecinos. A mesma coisa aconteceu com nossos vizinhos. Esto es uno de cientos de ejemplos. Isso é apenas um de centenas de exemplos. En esa isla de Suecia, Nessa ida à Suécia, con ese pequeño grupo, neste pequeno grupo, hacía 12 años fazia 12 anos habían tenido el último bautismo. que havia acontecido o último batismo, 12 anos atrás. Y el líder E o líder do grupo me dijo a mí, Afif, Me es falou- imposible predicar el evangelio en esta isla. O líder disse a mim, Afif, é impossível pregar o evangelho nesta ilha. Comenzamos a orar. Começamos a orar. Él me habló de su hija Ele falou sobre a filha dele y de su yerno, no sé. e do seu genro. Comenzamos a orar por ellos. Começamos a orar por eles, pelo genro e pela filha dele. Y su hija y su yerno se convirtieron. E o genro e a filha se converteram. Yo los bauticé. E eu batizei os dois. Tuvimos 5 bautismos seguidos. Tivemos 5 batismos seguidos. Los miembros, la congregación decían, esto es imposible. A congregação dizia, mas isso é impossível. ¿Cómo puede ser? Como pode acontecer isso? Comenzaron a entender. Começaram então a compreender. Primero entraron en acción. Primeiro entraram em ação. Por algunas personas estuvimos orando más de un año. Houve pessoas por quem nós estivemos orando por mais de um ano. No hay tiempo. O tempo não importa. Puede ser una semana, puede ser un año. Pode ser uma semana, pode ser um ano. El secreto es la perseverancia, O segredo é a es perseverança, continuar a continuidade. en hacer lo que Dios quiere hacer. Continuidade em fazer o que Deus quer que seja feito. Esto parece algo sencillo, Isso parece ser uma coisa muito simples. parece un método, Parece apenas um método, pero no es un método. mas não é um método, irmãos. Hay un secreto escondido. Há um segredo oculto aí. Y es que en ese programa de dinámica del pequeño grupo É que nesse programa da dinâmica do pequeno grupo, es donde trabaja el Espíritu Santo aí é onde trabalha o Espírito Santo. para producir las dos cosas que yo mencioné. Para produzir aquelas duas coisas que mencionei antes. Fruto, Fruto y transformación de e vida. transformação de vida. Ahora, cuando esto comenzó a acontecer en mi vida personal, Agora, quando isso começou a acontecer na minha vida pessoal, pasaron 3 años
Passaram-se 3 anos En ese momento, e neste momento, hoy no tiene que pasar 3 años. hoje não precisa demorar 3 anos. Mi vida comenzó a cambiar Minha vida começou a mudar y comencé a orar. e eu comecei a orar. Señor, ¿qué puede pasar Senhor, o que pode acontecer si en mi congregación se na minha congregação todos los miembros comienzan a hacer lo mismo? todos os membros começarem a fazer a mesma coisa? Es una revolución. Isso seria uma revolução. El Señor me permitió ver esa revolución. E o Senhor me permitiu ver essa revolução acontecendo. En ese tiempo, Nesse tempo, en el presbiterio de la zona oeste de Buenos Aires, o presbitério da zona oeste de Buenos Aires, una pequeña congregación de 20 miembros, uma pequena congregação de 20 membros, tenía un pastor que enfermó, tinha um pastor que ficou doente, tuvo un cáncer teve um câncer y el Señor se lo llevó. e o Senhor o levou. Y Mario Snyder, el pastor amigo con el que trabajamos, E o pastor un pastor amigo, su nombre es Mario Snyder, Mário Snyder, pastor amigo, Es del trabalham presbitério. juntos. él y yo Ele e eu tomamos cargo de este pequeño grupo. tomamos conta então deste pequeno grupo Comenzamos a trabajar de esta forma. e começamos a trabalhar desta maneira. Al poco tiempo, Dentro de pouco tempo, Mario me dice a mí, Mário falou comigo. es un pastor, Ele é um pastor. Afif, Ele disse: Afif, esto es increíble. isso é incrível. Comenzó a vivirlo él con su esposa, Começou a vivir esta experiencia, viver essa experiência junto com a sua esposa também. orar por otros, Orar por outros, formar ese pequeño grupo. formar este pequeno grupo. Y dice Afif, mi vida está cambiando, E ele disse: Afif, a minha vida está mudando. mi perspectiva pastoral está cambiando. A minha perspectiva pastoral está mudando. Vamos a seguirlo esto con este pequeño grupo. Vamos prosseguir com este pequeno grupo. 20 personas. 20 pessoas. Se formaron 4 o 5 pequeños grupos, Formaram entre si 4 ou 5 pequenos grupos. todos discípulos Todos eles de discípulos. muchos años de experiencia. Convertidos há muitos anos. Y comenzamos a vivir una experiencia que es más o menos así. E começamos a viver juntos uma experiência que é mais ou menos assim. Mes de agosto, No mês de agosto, 20 personas. 20 pessoas. Mes de marzo próximo, No próximo mês de março seguinte, 95 personas. 95 pessoas. Ahora, yo no quiero hablar de números. Mas olha, eu não quero falar de números. Esto no es el fondo. Esse não é o foco principal. No es hablar de un crecimiento en números. Não é apenas salientar um crescimento em números. Es hablar del resultado de aplicar la obra de Dios. É falar do resultado que se tem em aplicar a obra de Deus. Pasaron cosas difíciles de explicar. Aconteceram coisas que são até difíceis de explicar. Un hombre que era el constructor, él es constructor de edificios, Um homem que trabalhava com construção, él contrató a 5 operarios, 5 obreros, contratou 5 operários para construir el nuevo salón de la congregación. para que construíssem o novo salão de encontros da congregação. Él era líder de un grupo de hogar. Ele era líder de um grupo caseiro. Comenzó a trabajar con su grupo casero. Começou a trabalhar com o seu grupo caseiro. Lo dividió en pequeños grupos de oración. Dividiu o seu grupo em pequenos grupos de oração. Y él mismo comenzó a orar con su esposa. E ele mesmo começou a orar junto com a sua esposa. En el tiempo de la construcción, Durante o tempo da construção, los 5 obreros se convirtieron. os 5 trabalhadores se converteram. Los bautizó él. Ele os batizou. Dice, Afif, esto es un sueño. Ele falou: Afif, isso é como um sonho. Ahora, esto no es espectacular. Agora, isso não é uma coisa espetacular. Esto es muy sencillo. Isso é muito simples. Este hombre sigue trabajando así. Esse homem continua trabalhando assim. Y la gente sigue así. E as pessoas continuam Y assim. Dios sigue haciendo la obra. E Deus continua fazendo a Y obra. yo lo menciono solamente E eu menciono apenas porque esta es una confirmación, porque isso serve de confirmação. una más de muchas, Uma dentre muitas que justamente esta es la estrategia de Dios para el tiempo que vivimos. que nos comprova que essa é justamente a estratégia de Deus para o tempo que vivemos hoje. En el tiempo en que todas nuestras congregaciones son sal y luz, No momento em que todas as nossas congregações são sal e luz, y de esta forma podemos hacer que la sal y la luz funcionen. e desta maneira podemos fazer com que o sal e a luz funcionem. Ahora, termino en esta mañana con esta reflexión. Concluo nesta manhã a palavra com esta reflexão.
Vuelvo a lo que decía hace un momento. Eu volto ao que falei um momento atrás. Este es un proceso, Isto é um processo, no es un método. não é um método. No es decir, hermanos, hagamos esto y Brasil se va a hacer una revolución. Não é dizer apenas, irmãos, vamos fazer assim, assim, assim e o Brasil vai ser revolucionado. Porque hay cambios que Dios quiere hacer. Porque há mudanças que Deus quer fazer. La propuesta es comenzar a vivir la experiencia completa. A proposta é começar a viver a experiência completa. Pero el rol nuestro pastoral, el rol de nosotros pastores y líderes, Mas o trabalho de nós, pastores e líderes, o papel de nós, pastores e líderes, es fundamental. é fundamental. Yo estoy muy feliz de compartir esto aquí. Eu fico muito feliz de compartilhar isso com vocês. Es la primera vez que estoy con un grupo de pastores como este. É a primeira vez que estou com um grupo de pastores como este. Yo vine temblando. Eu vim tremendo. Yo dije en la casa de Telmo, Eu falei na casa do Telmo, como el salmista, estoy con mi corazón quebrantado y contrito. assim como o salmista, eu disse, eu estou com meu coração quebrantado e contrito. Así me siento. Assim é que eu me sinto. No estoy enseñando esto. Eu não estou ensinando isso. Yo no enseño nada. Eu não tenho nada para ensinar. Esto es un testimonio. Isso é apenas um testemunho, irmãos. Pero un testimonio de un sencillo pastor Mas o testemunho de um simples pastor que está viendo la gloria de Dios que está vendo a glória de Deus en forma práctica, de forma prática, en forma realista, forma realista, en forma radical. forma radical. ¿Qué hace falta? O que falta? Visión, Visão, obediencia, obediência, comenzar a vivir una experiencia nueva. começar a viver uma experiência nova. Pero esa experiencia tiene que comenzar con nosotros. Mas essa experiência precisa começar conosco. Esta es la gran propuesta Então a grande proposta de é este retiro. deste retiro. No es una propuesta mía, Não é uma proposta es minha, una propuesta de Dios. mas é uma proposta de Deus. Vamos a ver esta noche dos cosas, espero. Hoje à noite vamos ver duas coisas, assim espero. Vamos a ver el fundamento escritural de Vamos, esta dinámica. vamos ver a base bíblica desta dinâmica. Cómo funciona el poder de Dios cuando se libera, porque dos oran y le piden a Dios lo que Dios quiere dar. De como funciona o poder de Deus quando ele é liberado, quando dois oram e pedem a Deus aquilo que ele já quer dar. Y en medio de esto vamos a ver cuál es el perfil, cuál es la característica E no meio de tudo isso nós vamos ver também qual é o perfil, qual é a característica de nuestro ministerio pastoral do nosso ministério pastoral, para que pongamos en marcha para que nós ponhamos em marcha, em movimento, de una manera nueva de uma maneira nova, la dinámica de la iglesia que ya conocemos. a dinâmica da igreja que nós já conhecemos. Predicar, Pregar, consolidar, consolidar, capacitar, capacitar, enviar, enviar. predicar, Pregar, consolidar, capacitar, enviar. Y quiero hacer claro una cosa. Eu quero deixar claro uma coisa. Esto no cambia nada de todo lo que tenemos. Isso não muda nada daquilo que nós estamos fazendo. No es una propuesta de cambio de esquemas, Não é uma proposta de mudar os esquemas. es una propuesta de cambio de vida, É uma proposta de mudança de vida, agregando lo que falta. somando aquilo que falta. Hay que sumar, Tem que somar. no hay que cambiar. Não precisa mudar. Y la experiencia E a experiência nos va a mostrar vai mostrar para nós que Dios es un Dios de grandes recursos. que Deus é um Deus de muitos e grandes recursos. Yo creo que estamos subusando los recursos de Dios. Eu creio que nós estamos subutilizando os recursos de Deus. Subutilizando los recursos de Dios. ¿Y cómo cambiamos la cosa? E como é que podemos mudar isso? No va a venir de Dios. Isso não vai vir dele, de Depende, Deus. depende de nosotros. Isso depende de nós. Y yo espero que el Espíritu Santo nos va a ayudar a dar un nuevo paso, E eu espero que o Espírito Santo nos ajude a dar um novo passo, que tenga influencias, que tenha consequências, tenha que influências, tenga consecuencias en la vida de cada uno de los grupos que aquí estamos representando. que tenha consequências e influência na vida dos grupos, de todos os grupos que estão aqui representados. Yo estoy temblando, hermanos, Eu estou tremendo, en irmãos. mi espíritu. No meu espírito estou tremendo. John me dice, ¿tienes frío? O Ion perguntou para mim, tu estás com frio? Le digo, no, estoy nervioso, Ele disse, não, eu estou nervoso mesmo. estoy temblando. Estou tremendo. Cuando nos acercamos al poder de Dios, Quando nos aproximamos do poder de Deus,
aparecen las cosas as coisas aparecem. que no imaginamos. Coisas que nós não imaginamos. Verdaderamente, hermanos, yo creo que Eu creio verdadeiramente, irmãos, este piso, que este chão, ¿saben qué es este piso? sabem o que é esse chão, esse piso? Este piso es el piso de las misericordias de Dios. Esse aqui, esse chão, esse piso é o piso das misericórdias de Deus. ¿Y qué dice el apóstol? E o que é que o apóstolo diz? Les ruego Eu rogo a vocês, por las misericordias pelas de Dios, misericórdias de Deus, que presenten que apresenteis su cuerpo vossos corpos en un sacrificio por sacrifício Vivo. vivo, vivo, Santo. santo, agradable a Dios. agradável a Deus. Ese es nuestro culto racional. Esse é o vosso culto racional. Dios va a responder, hermanos. Deus vai responder, queridos irmãos. Parece mentira, ¿eh? Isso nem parece verdade. Nosotros siempre queremos seguir a Dios. Nós queremos sempre seguir a Deus. Dios nos está proponiendo Deus está nos propondo seguirnos a nosotros. que Ele vai nos seguir. Dios depende de nosotros. Deus depende de nós. Es muy serio esto. Isso é muito em Es un sério. gran desafío, É um grande desafio, pero es real. mas é real. Dios propone Deus propõe y el hombre dispone. e o homem dispõe. Amén. Señor, gracias, Padre. Yo no tengo más palabras, Señor. Ya hablé mucho. Mi testimonio es gratitud, Señor, porque estás aquí. Jesús Cristo, tú estás aquí. Sentimos tu presencia, Señor. Creemos y proclamamos que Jesucristo es Señor, Señor de la iglesia, Señor de nuestras vidas, Señor de nuestro ministerio. Señor, que tú nos permitas vivir una nueva experiencia de servicio para la extensión de tu reino. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está aquí. Y dice tu palabra que si no sabemos pedir, el Espíritu Santo está pidiendo con gemidos sin palabras. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo está pidiendo por nosotros, porque tú quieres ver un pueblo que avanza, un pueblo valiente, un pueblo inteligente que entienda la gloria y la dimensión del Dios que tenemos. Señor, perdón cuando hemos subestimado tu dimensión, Señor. Queremos verte actuando, Señor. Primero en nuestras vidas y en los ministerios que aquí estamos representando. Señor, gracias por tu propuesta. Seguimos en tus manos, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya, Señor. Amén. Amém. Amén. Obrigado, Senhor.